A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário, série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 1: Você está disposto a mudar de vida? Autor Pedro Dong. Semana 1: A Festa dos Tabernáculos. Domingo: a realidade das festas judaicas. Ler com oração. Foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Quais são as festas que Deus preparou para o povo de Israel? E qual o verdadeiro significado de cada uma delas para nós? Na imagem abaixo, temos a sequência das 7 festas que ocorriam ao longo de um ano, segundo o calendário judaico, que difere de nosso calendário gregoriano. A primeira era a festa da Páscoa. Em seguida vinham a festa dos pães asmos, a das primícias, a de Pentecostes, a das trombetas, a do dia da expiação e, por último, a dos tabernáculos. Levítico, capítulo 23, versículo 4 a 44. Vejamos a festa da Páscoa. Levítico, capítulo 23, versículos 4 e 5. Assim que os judeus foram libertos do Egito, Deus ordenou-lhes considerar aquele como seu primeiro mês. Êxodo, capítulo 12, versículo 2. A festa da Páscoa acontecia no 14º dia do primeiro mês. As 9 pragas que Deus executou no Egito não foram suficientes para Faraó, que tipifica Satanás, libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, que prefigura o mundo. Somente a 10ª praga foi decisiva para a libertação do povo de Deus do Egito. Versículo 29. Nela, o exterminador mataria todos os primogênitos do Egito. Versículo 23. Para não ser mortos, os judeus deveriam imolar o cordeiro sem defeito, passar o sangue nas ombreiras e na verga das portas, e comer sua carne assada com ervas amargas. Êxodo, capítulo 12, versículos 5 a 8. A Páscoa representa a morte de Cristo na cruz, como Cordeiro Pascal, para nos libertar do império das trevas e fazer de nós um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A festa dos pães asmos, Levítico, capítulo 23, versículos 6 a 8, começava logo após a festa da Páscoa e durava uma semana. Durante esse período, não se usava fermento nas casas dos judeus. A realidade espiritual dessa festa indica que, depois de sermos comprados pelo sangue de Cristo, redimidos para Deus e feitos reino de sacerdotes, não mais poderemos viver como antes. Daí para frente, precisamos ter uma vida de pães asmos, com os asmos da sinceridade e sem o fermento da maldade e da malícia. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Enfim, não podemos mais ter uma vida de pecado. A festa das primícias, Levítico, capítulo 23, versículos 9 a 14, acontecia no dia 16, no domingo da Páscoa. Os frutos que amadureciam primeiro, na plantação que compunha a primeira colheita, eram recolhidos e levados pelos sacerdotes para ser oferecidos como oferta movida para Deus. A realidade espiritual dessa festa, oferta movida, isto é, que se movimenta, significa que Cristo não permaneceu na morte, mas ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Esses frutos que são colhidos primeiro representam a ressurreição de Cristo. Nosso viver deve ser um viver de ressurreição. A festa de Pentecostes, Levítico, capítulo 23, versículos
15 a 25, acontecia 50 dias depois da Páscoa. Nesta festa, as ofertas eram compostas de 2 pães levedados, isto é, com fermento, que, ao ser apresentados pelos sacerdotes, se tornariam santos ao Senhor. Versículos 17 e 20. A realidade espiritual dessa festa é que esse é o dia em que a igreja foi gerada pelo derramamento do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículos 1 a 6. Os pecadores representados pelos 2 pães levedados, um pão representa o povo judeu e o outro os gentios, que creram no Senhor Jesus, foram batizados para dentro do corpo de Cristo. Versículos 40 a 41. A partir do dia de Pentecostes, começou a era da igreja, que levará a cabo a comissão recebida do Senhor: pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Esse trabalhar ocorre no descanso do Senhor. Quando a igreja terminar sua missão de pregar o Evangelho nessa era, Deus virá para concluir sua obra com os judeus. Isso se dará na festa das trombetas, que ocorre no 7º mês. A festa das trombetas, Levítico capítulo 23, versículos 23 a 25, marcava a preparação para o que acontecia na festa seguinte, o dia da expiação. Durante esse tempo, os filhos de Israel se consagravam e se preparavam solenemente para o que iria ocorrer. A realidade espiritual dessa festa é que, depois de a igreja concluir sua missão de pregar o Evangelho a todas as nações, Cristo virá em sua segunda vinda e tocará a trombeta para reunir os judeus que estão dispersos por todos os cantos da terra. Mateus capítulo 24, versículo 31. Os judeus remanescentes conhecerão o Senhor e o prantearão por causa do tempo em que o rejeitaram. Zacarias capítulo 12, versículo 10 a 14. A partir daí, clamarão ao Senhor e serão salvos. Capítulo 13, versículo 9. Em seguida, vem o dia da expiação. A festa da expiação, Levítico capítulo 23, versículos 26 a 32, acontecia depois do período de consagração dos judeus. O sumo sacerdote usava o sangue para fazer propiciação por si, por todo o povo judeu e pelo tabernáculo. A realidade espiritual dessa festa é que os judeus remanescentes que se arrependeram aceitarão Cristo como o ungido de Deus e serão salvos. Zacarias capítulo 13, versículos 8 a 9. Eles o reconhecerão como aquele que derramou seu sangue para expiar seus pecados. Versículo 1. Portanto, a festa das trombetas e a festa da expiação são para os judeus. A festa dos tabernáculos, Levítico capítulo 23, versículo 33 a 44, que durava 7 dias, acontecia depois que os judeus já haviam feito a colheita e os frutos tinham sido transformados em alimentos. Deuteronômio capítulo 16, versículo 13. Eram 7 dias de muita abundância, sem exigir qualquer trabalho. Eles deveriam apenas desfrutar. Por isso, ela também é chamada de Festa das Colheitas. Essa festa representa o reino milenar. A realidade espiritual dessa festa é o que Deus espera fazer na terra, a colheita final de toda a safra, ou seja, a colheita dos frutos maduros que participarão do milênio. Somente quem for vencedor participará da festa das colheitas. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Uma vez que já tenhamos restaurado o governo de Deus na igreja por meio da palavra profética e reedificado seus muros, somente nos resta viver a realidade de todas essas festas. Trabalhando no descanso e festejando, vamos trazer o Senhor de volta. Vem, Senhor, vem!
Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.